Pense em todas as decisões que já foram tomadas na vida. Quantas delas foram realmente sábias? Quantas poderiam ter sido diferentes se houvesse um entendimento mais profundo da vontade de Deus? A Bíblia fala muito sobre sabedoria, mas será que estamos aplicando isso corretamente? Hoje, falaremos sobre como obter sabedoria segundo a palavra de Deus. Mas atenção, o último princípio que será revelado é o mais poderoso de todos. Fique até o final, porque essa verdade vai transformar completamente sua maneira de enxergar a vida e tomar decisões. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal, ative o sininho, curta este vídeo, compartilhe e comente aqui. Eu quero obter sabedoria. E vamos espalhar essa mensagem poderosa da palavra de Deus. Agora, vamos ao vídeo. Muitas pessoas confundem inteligência com sabedoria. Inteligência pode ser adquirida com estudo, experiência e conhecimento técnico. Já a sabedoria, segundo a Bíblia, vem de Deus. Provérbios 9 e 10 deixa isso muito claro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Perceba, sabedoria começa com o temor do Senhor. Mas o que isso significa? Temor não quer dizer medo paralisante, mas sim reverência, respeito e obediência profunda a Deus. Ou seja, não há sabedoria verdadeira sem um relacionamento íntimo com o Criador. Salomão é um dos maiores exemplos de como se adquire sabedoria. Quando Deus apareceu a ele e ofereceu qualquer coisa que desejasse, Salomão não pediu riqueza, poder ou longevidade. Em vez disso, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E veja o que Deus respondeu. Já que pediu isso, e não longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir. 1 Reis 3, 11 a 12. Isso nos ensina um princípio poderoso. Sabedoria verdadeira é um dom de Deus e deve ser buscada com humildade. A Bíblia faz uma distinção clara entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Tiago 3,17 descreve a sabedoria celestial assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Já a sabedoria do mundo é egoísta, enganosa e pode levar à destruição. Quantas vezes vemos pessoas usando a sabedoria para enganar, manipular e buscar apenas seus próprios interesses? Por isso, o primeiro passo para obter a sabedoria verdadeira é se afastar da falsa sabedoria mundana e buscar a Deus em humildade e oração. Agora que entendemos o que é a verdadeira sabedoria e de onde ela vem, surge uma pergunta: como exatamente podemos recebê-la e aplicá-la no dia a dia? Agora, veremos os passos práticos para receber sabedoria segundo a Bíblia e entender o que pode estar impedindo muitas pessoas de serem sábias. Você pode estar cometendo esse erro sem perceber. Se a sabedoria vem de Deus, como podemos recebê-la? A resposta é mais simples do que muitos imaginam: pedindo a Ele. Tiago 1,5 nos dá uma promessa incrível. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Isso significa que qualquer pessoa pode se tornar sábia, desde que busque a Deus com um coração sincero. Mas atenção, pedir sabedoria não é apenas dizer: Senhor, me dá sabedoria, e seguir vivendo da mesma maneira. Deus dá sabedoria a quem a deseja verdadeiramente, com humildade e intenção de usá-la para o bem. Veja a diferença entre um coração sincero e um coração orgulhoso. Quem busca sabedoria para agradar a Deus, cresce espiritualmente. Quem busca sabedoria apenas para se engrandecer, se torna arrogante e se afasta de Deus.
Além da oração, outro pilar fundamental para obter sabedoria é estudar e meditar na Palavra de Deus. O Salmo 119, 105 nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia não é apenas um livro de histórias. Ela é a fonte suprema da sabedoria divina. Muitas respostas que buscamos já estão escritas, mas muitas vezes ignoramos essa fonte. Agora, pense comigo, quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se a Bíblia tivesse sido consultada antes? Por isso, um dos segredos dos sábios é este: antes de tomar qualquer decisão importante, consulte a Palavra de Deus. Falamos antes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que significa viver isso na prática? Significa confiar em Deus mais do que em nossa própria lógica humana. Provérbios 3, 5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, sabedoria verdadeira vem da dependência total de Deus. Muitos tentam encontrar suas próprias respostas sem buscar a direção divina e acabam tomando caminhos errados. A obediência é essencial nesse processo. Não adianta pedir sabedoria e ignorar os mandamentos de Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 7:24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja a diferença. O sábio constrói sobre a rocha, ou seja, a verdade de Deus. O tolo constrói sobre a areia, confiando apenas em si mesmo. Muitos acreditam que podem obter sabedoria apenas pelo esforço próprio. O problema disso é que, sem Deus, qualquer sabedoria humana se torna limitada. Paulo nos alerta em 1 Coríntios 1:25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso significa que até o maior conhecimento humano é insignificante diante da sabedoria de Deus. Por isso, quem quer ser verdadeiramente sábio precisa reconhecer suas limitações e depender do Senhor. Bom, já vimos que sabedoria vem de Deus e que precisamos buscá-la em oração, na Bíblia e na obediência. Mas agora vem uma questão essencial: quais são os obstáculos que impedem as pessoas de se tornarem sábias? Se há algo que impede uma pessoa de se tornar sábia, é o orgulho. A Bíblia deixa claro que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulhoso acredita que já sabe tudo, que não precisa aprender e, principalmente, que não precisa de Deus. Mas Provérbios 16:18 nos alerta: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Pense em quantas pessoas caíram porque confiaram apenas em si mesmas. O orgulho é um inimigo silencioso que cega a mente e endurece o coração. Como vencer? Cultivando humildade. O verdadeiro sábio reconhece que sempre há algo a aprender e que toda sabedoria vem de Deus, não de si mesmo. Já vimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Isso significa que quem não teme a Deus automaticamente vive sem verdadeira sabedoria. Muitos vivem confiando em sua própria inteligência e acabam ignorando os princípios divinos. Mas Jesus nos ensina em Mateus 10:28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso significa que o sábio se preocupa em agradar a Deus antes de agradar aos homens. Quem ignora a vontade do Senhor vive conforme sua própria cabeça, e isso leva à destruição. Como vencer? Buscando intimidade com Deus através da oração, da obediência e do estudo da palavra. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos sua sabedoria. Este é um dos maiores inimigos da sabedoria bíblica.
Vivemos em um mundo que valoriza conhecimento, sucesso e status, mas esquece da verdadeira sabedoria que vem do alto. A Bíblia nos adverte sobre isso em 1 Coríntios 3:21, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Isso significa que nem tudo que parece lógico aos olhos humanos é realmente sábio diante de Deus. O mundo ensina: busque o que é melhor para você, sem se preocupar com os outros. O importante é vencer na vida, custe o que custar. Deus não precisa estar no centro das suas decisões, mas a sabedoria bíblica ensina o contrário. Ame ao próximo como a si mesmo. Coloque Deus em primeiro lugar e tudo o mais será acrescentado. A verdadeira vitória está em viver segundo a vontade do Pai. Como vencer? Filtrando o que consumimos e colocando Deus como prioridade. Quem quer ser sábio segundo a Bíblia precisa aprender a dizer não ao pensamento mundano. Agora que já vimos os inimigos da sabedoria, vem a pergunta mais importante: como viver todos os dias com a sabedoria de Deus? Como tomar decisões sábias em qualquer situação? Agora vamos revelar os 5 princípios definitivos para uma vida verdadeiramente sábia. E o último deles vai mudar completamente sua maneira de ver o mundo. Agora que já entendemos o que é a verdadeira sabedoria, como buscá-la e quais são os seus inimigos, precisamos saber como aplicá-la no dia a dia. Aqui estão 5 princípios essenciais para viver com sabedoria segundo a Bíblia. O primeiro princípio para viver com sabedoria é colocar total confiança em Deus. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que a sabedoria começa quando entregamos nossas decisões a Deus, ao invés de depender apenas de nossa própria inteligência. Como aplicar isso? Antes de qualquer escolha importante, ore e peça a Deus direção. Não confie apenas no que parece lógico. Confie no que Deus diz. O segundo é: busque a sabedoria na Bíblia todos os dias. Não há como ser sábio sem estudar a palavra de Deus. Salmo 1:2 diz que o homem abençoado medita na lei do Senhor dia e noite. A Bíblia não é apenas um livro de histórias. Ela é um manual para a vida. Cada versículo contém princípios que podem transformar nossas decisões. Como aplicar isso? Faça da leitura bíblica um hábito diário. Mesmo que sejam poucos minutos por dia, a diferença será enorme na sua vida espiritual. O terceiro é: tenha uma vida de oração. Tiago 1:5 nos diz que se alguém precisa de sabedoria, basta pedi-la a Deus. A oração nos aproxima do Senhor e nos dá clareza para tomar decisões certas. Muitos erram porque tentam viver por conta própria, sem consultar a Deus. Mas veja o exemplo de Salomão. Quando ele se tornou rei, não pediu riquezas nem poder, pediu sabedoria. E Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas também tudo o mais. 1 Reis 3:9-13. Como aplicar isso? Antes de agir, pare e ore. Busque o conselho de Deus antes de buscar o conselho dos homens. O quarto é: ande com pessoas sábias. Provérbios 13:20 nos ensina uma verdade fundamental. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Isso significa que nossas companhias influenciam diretamente nossa sabedoria. Se andamos com pessoas que temem a Deus, aprendemos com elas. Mas se andamos com tolos, corremos o risco de seguir caminhos errados. Como aplicar isso? Escolha bem suas amizades. Cerque-se de pessoas que vivem pela sabedoria de Deus e não pelas ilusões do mundo. O quinto é: tema ao Senhor acima de tudo. Este é o princípio mais importante de todos. Como já vimos, Provérbios 9:10 diz:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que não há sabedoria verdadeira sem reverência a Deus. Temor do Senhor não é medo, mas sim respeito, amor e obediência ao Criador. Como aplicar isso? Antes de qualquer atitude, pergunte-se: isso agrada a Deus? O sábio sempre busca viver de forma que glorifique o Senhor. Se você aplicar esses 5 princípios no dia a dia, sua vida será transformada. A verdadeira sabedoria não está no intelecto, mas na obediência a Deus. E lembre-se, quanto mais buscamos ao Senhor, mais sábios nos tornamos. Se esse vídeo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida e te encha da verdadeira sabedoria.